Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio desta quarta-feira, dia 20 de maio de 2020, sexta semana da Páscoa, cor litúrgica branca, e o santo de hoje é São Bernardino de Sena, tá? Então é a cor branca também, memória. Bem, estou atrasada para colocar o áudio. Geralmente eu coloco o áudio da liturgia da palavra entre a data anterior, então terça-feira à noite, ou pela manhã da quarta-feira até meio-dia. No caso, seria até meio-dia de hoje. Mas aconteceu um contratempo, né? Graças a Deus já está tudo certinho. Problemas técnicos, né? Mas não vou mentir não, deu uma agonia profunda, né? Porque eu tinha falado recentemente que se eu não começar a colocar áudios ou dar vida a esse canal, nem que seja um áudio por dia, é porque eu provavelmente vou estar mortinha da Silva, né? Mas não tô mortinha não, tô bem vivinha, tá bom? Contudo, eu andei ponderando, é que aconteceu umas situações também, no meio dos problemas técnicos ainda aconteceram uns problemas pessoais, e eu fiquei repensando, e achei por bem estar fazendo um outro movimento oracional. Então, o que que acontece? Bom, vou tentar ser breve, até porque os áudios estão ficando muito longos, muito mimimi da minha parte, isso não é legal, né? Na realidade, eu também estou fazendo testes aqui no meu canal. Estou tentando ver o que que eu consigo efetuar, assim, nem que seja um áudio permanente, além da liturgia diária, né? E aí o que que acontece? Tentei colocar a liturgia das horas, mas eu acredito que seria importante que cada um tivesse essa motivação de forma pessoal e privada. Porque a liturgia das horas, nós, mesmo não fazendo em comunidade, de forma comunitária, nós vamos estar unidos pelo batismo, né? Então, num momento como este da pandemia, é possível sim, pela fé, estarmos nos unindo pelo batismo. Nem que a gente fale toda vez que for rezar, seja a liturgia das horas ou qualquer outra oração, como o terço das Santas Chagas, algum devocionário, até uma simples Ave Maria, dizer assim para Jesus. Primeiro, tratar Senhor Jesus, Nossa Senhora, Espírito Santo como pessoas, seu anjo da guarda, seu santo de devoção, como uma pessoa viva. Lógico que eles estão na glória do Senhor, mas tratar com educação, com reverência, com uma certa, com certo e distinto respeito, né? Não ser muito falso nem hipócrita, falar a verdade, lógico, dizer, olha, aconteceu uma situação, que nem aconteceu comigo esses dias, perdi a cabeça, me estourei, né? Aí tive que fazer também como diz, o que adianta fazer jejum, oração, se a coisa tá feia do lado do relacionamento, né? Porque envolveu pessoas. Mas também eu não poderia deixar de rezar. Então, eu não posso, também não vou ficar falando o que aconteceu para não dar margem para muita coisa. Mas é assim, o que eu posso dizer é assim, não posso desistir de rezar de forma privada. Me abateu? Sim, abateu. Mas por outro lado, eu também não sou hipócrita, né? Então eu tenho que falar a verdade para Jesus, né? Olha, essa oração é assim, eu agi errado, eu sei que estou errada, provavelmente porque eu estou entrando na menopausa, tem questão orgânica envolvida, mas isso não é desculpa, né? Tá. E também porque eu tenho mágoa, eu tenho ressentimento, tá difícil, assim, assim. Pronto, falei o mimimi, mas dizer assim, olha, eu estou rezando, né? Me unindo em oração a todas as pessoas batizadas nesse momento, clamando pelo fim da pandemia, pelas pessoas que estão doentes. Se o senhor quiser ouvir a minha oração, o senhor, por favor, aceite, né? Até porque eu sou um instrumento de oração. Se sou merecedora hoje do paraíso ou do inferno, cabe ao senhor decidir. Logicamente, paraíso não, né? Óbvio, vai ser do purgatório para baixo, né? Mas isso é uma decisão que só o senhor pode tomar, mas eu não quero desperdiçar minha vida, né? Pelo menos que o senhor me use como um instrumento útil, inútil de todos os fins, né? Mas que eu não seja um servo, que eu não seja a filha do capeta útil para o serviço dele, do inimigo de Deus, né? Então isso é sempre bom deixar claro, pelo menos é uma situação que pode acontecer com todo mundo.
Ah, porque eu sou boazinha. Ah, porque eu sou isso. Não, isso aí já é autoilusão, né? Então, são situações assim que ser cristão é realmente muito complicado. Eu vou indicar também, eu não vou colocar aqui, porque de repente a pessoa pode se sentir ofendida, não sei. Mas eu vou indicar um canal aqui do YouTube chamado Apostolado Petrino. O apostolado petrino tem alguma coisa envolvida, eu não sei qual que é a relação deles com o padre Paulo Ricardo, mas eles gravam a homilia do padre Paulo Ricardo, que não é do site dele. É bem espontâneo, então é muito bacana assim, você está acompanhando esse canal do YouTube. É, eu espero que não tenha sido eles que tenham falado, denunciado um padre aqui, inclusive de uma cidade próxima aqui de Curitiba, da Fazenda Rio Grande. Porque se for e se tiver alguém me ouvindo de lá, eu vou dizer que erraram feio. Porque depois eu fui me informar certinho com o povo lá da Fazenda Rio Grande, daquele suposto padre que estava fazendo uns negócios esquisitos no altar, e não é. Aquele não é o padre daquele local que falaram. Foi uma difamação feia. Por isso que eu ainda falei na época, se está com algum problema, manda um e-mail para a Arquidiocese de Curitiba, procura os canais certos, fala, olha, tô vendo uma postagem de uma pessoa assim, assim, assado, que diz que está acontecendo isso numa paróquia da cidade da Fazenda Rio Grande. É a melhor coisa para fazer. E não ficar expondo, espalhando boato, que no final era fake news, né? Depois daquilo eu não indiquei, eu estava indicando esse site, esse canal do YouTube. Depois eu parei, mas aí eu vi que a coisa começou a ficar melhor, aí agora estou retomando, indicando assim, porque é um. Deixa quieto, né? O que passou, passou. Mas nunca faça isso, gente. Tem que averiguar as informações, nem que seja para alertar mesmo a diocese ou a arquidiocese local e ter um pouco de caridade com os fiéis daquela região. Eu não sou da Fazenda Rio Grande. Mas eu fui me informando, falando, não, aquilo era mentira. Alguém montou e difamou a paróquia, o padre em questão, que também não sabemos quem que era o padre da foto, né? E, enfim, não era aquilo que estava acontecendo. Acho que era a paróquia Profeta Elias, uma coisa assim. Sei que no final não era aquilo. E de qualquer forma, não é a gente que tem que denunciar. Quem tem que denunciar é direto para a arquidiocese ou diocese local. Se o caso for crime sexual, aí chama a polícia, né? Que nem esse não é fake news. Inclusive saiu a notícia ontem, eu fiquei chocada, porque eu não estava acompanhando essa notícia. Um padre foi, quer dizer, por mais que fale que é ex-padre, que não está nas suas funções arquidiocese, ali da arquidiocese, no caso é da arquidiocese, porque ele também era um padre da Fazenda Rio Grande, da cidade, né? Que pertence aqui à arquidiocese. Desde 2007, esse suposto padre estava foragido da justiça porque teve várias vítimas de abuso sexual. Inclusive, por que ele fugiu daqui da região? Ele foi encontrado em Santa Catarina. Ele foi jurado de morte por um dos pais das vítimas. Ele ficou todo esse tempo escondido. Aí a polícia achou ele e foi preso. Mas infelizmente está jurado de morte. O homem corre o risco de morrer. Ainda eu comentei com os familiares aqui em casa que infelizmente ele nunca vai deixar de ser padre. Ele abusou dessa autoridade, lógico, tem que pagar criminalmente, sim, porque ele é cidadão brasileiro, né? Não poderia ter feito isso. Só que Deus acalme. Eu sei que é difícil, sabe? Eu falo por mim, porque eu sou uma pessoa extremamente estourada. Mas eu peço para Deus segurar a mão dessa pessoa que jurou o padre de morte para não fazer isso, para não estragar a sua própria alma e sua vida. Deve ser um pai, e pior que o pai assim, abusaram do filho dele, né? Então esse é o mais grave também. Porque geralmente acontece isso mesmo, né? A pedofilia, nesses casos, não envolve tanto meninas. Geralmente são casos, infelizmente, isolados, gravíssimos, que envolvem meninos, adolescentes. Mas aconteceu. Nesse caso, eu tenho que já reportar, porque saiu no noticiário local. Não sei se vai sair de novo, eu não vi mais, acho que abafaram o caso, mas prenderam. Tá? É triste, mas eu concordo com a justiça, tem que ser preso. Não dá para passar pano no gelo, né? Não dá para enxugar, como dizem, enxugar gelo.
Tem que passar por isso. E como ele era foragido, então piorou, né? Ficou desde 2007 para cá, 2020. Só não expirou o crime porque eu acho que tem 20 anos para expirar aqui no Brasil, né? Mas é muito grave, é muito, muito grave. Tem muitas testemunhas lá contra esse padre, que não é mais padre, né? Já está fora do serviço. Bem, mas voltando para o apostolado petrino. Independente do assunto, tá? Só tô falando porque provavelmente vocês vão acabar ouvindo isso, algum ruído por aí. Então, aconteceu aqui na região que Curitiba e Fazenda Rio Grande, que é uma cidade próxima de Curitiba. Mas voltando para o apostolado petrino, então entre no canal, eles estão com uma homilia do padre Paulo Ricardo, que aliás, nesses últimos dias, ele falou que a gente até faz as coisas certinho como católico, mas nós não estamos preparados para ser mártires. Tanto de martírio branco quanto martírio vermelho. A gente não está preparado para morrer em nome de Cristo. Então vale muito a pena estar acompanhando as homilias do padre Paulo Ricardo das missas que ele celebra lá em, se não me engano, ele é lá em Campo Grande, né? Tá bom? Então era isso, esses informes. Infelizmente ficou estranho eu falar essas duas notícias, né? Falar do canal e falar essa notícia do padre que infelizmente fez o crime de pedofilia. Eu chamo de padre porque ele nunca vai deixar de ser padre, gente. Só que infelizmente deu um transtorno lá sexual na cabeça do cara e é incontrolável, né? Eu espero que não tenha feito vítimas de 2007 para cá, né? Essa que é a questão. Certo? Então, rezar pelas vítimas, certo? Isso é muito grave. Eu me dá revolta, mas aí eu sei que é com a família dos outros, talvez eu não esteja tendo a empatia ou a compaixão dos familiares que ficaram muito feridos, né? Aliás, como diz, né? Mexeu com o filho ou filha, é como se mexesse assim, na própria pele, né? Antes fosse com o pai e com a mãe, né? Não com o filho, né? Então, realmente, dá para entender a raiva, mas que essa pessoa que jurou vingança não faça vingança com esse padre. Porque se ele não se arrepender, ele vai pagar pelas consequências. Inclusive, se ele for preso, ainda corre o risco de sofrer violência sexual dentro do presídio, porque os presidiários não. Nós, aqui brasileiros, sabemos que os presidiários não perdoam esse tipo de gente, né? Piorou se ainda é uma pessoa ligada à religião. Piorou ainda mais, porque eles sabem que deveriam se segurar diante do ministério que estão exercendo. E para você que ainda é muito sensível a essas coisas, que você não precisa se acostumar, não precisa mesmo, mas você não pode alimentar o fogo da vingança nesses casos, seja pastor, bispo, padre, etc. Porque, primeira coisa, temos rezado pelos nossos padres para que eles consigam superar as tentações diárias? Primeiro ponto. Segundo ponto, pessoas que são ligadas ao sacerdócio, ministros de Eucaristia, catequistas. O pessoal acha que é catequista. Não, é um ministério, né, fazer parte disso é muito importante. Gente ligada à pastoral também, líderes de pastorais, pessoas ligadas à RCC, pregadores. Tem que rezar por eles porque eles são as pessoas muito mais tentadas e quando a tentação vem, o troço vem com força ainda por cima. Sabe? Então, tanto é que isso que eu estava fazendo, momentos oracionais, não estou dizendo que a culpa foi isso, mas é que eu estava indo não sei se é uma crescente, alguma coisa assim. Quando eu vi, aí eu me tive um descontrolamento emocional grande, que aí eu tive que me recolher no privado, tentar entender o que aconteceu. Eu não conseguia nem rezar, falar a verdade. Mas eu tive que me recolher, pensar um pouco, parar um momentinho, parar com as gravações do momento oracional, só ficar com a liturgia, tanto é que eu gravei antecipado as liturgias até terça. E hoje eu tô gravando o de hoje mesmo, né? Tá atrasado. Pôr a cabeça no lugar e reconhecer, né? Que a besta quadrada caiu numa tentação grande. Porque a gente não consegue fazer o trabalho de espalhar a boa nova de Jesus e dar um testemunho de Jesus se não tiver o Espírito Santo.
E se às vezes a gente dá uma de Saul, rei Saul, a dá uma de hipócrita, o Espírito Santo cai fora e que entra o espírito imundo. Aí pronto, já está fazendo imundície, né? Então, antes de julgar essas pessoas também, é necessário compreender que eles são ministérios extremamente tentados. O demônio quer fazer eles cair mesmo. Então, tem padres que se matam, tem padres que ficam doentes de depressão, padres que descobrem que têm síndromes e transtornos e dá transtorno de ansiedade, transtorno de pânico, descobre que é bipolar, que antigamente chamava transtorno maníaco-depressivo, agora é o tal do bipolar, né? E pior que eu conheço um padre que é bipolar, gente. Uma hora tá depressivo, outra hora tá super alegre, outra hora é horrível aquilo. Uma hora te trata bem, chega no outro dia, meu Deus, não dá nem para chegar perto. Tadinho dele, eu rezo muito por ele. Nem tá mais aqui perto de mim, ele tá em outro lugar, mas graças a Deus a gente mantém um bom contato. Ele lembra de mim sempre. Uma pessoa que eu tenho muito respeito, mas é complicado lidar com gente com alteração de humor, gente. Eu mesma sou muito sensível, eu entro em surto também, junto com a pessoa, né? Então, se você não concorda, reze muito por esses padres, reze muito por essas pessoas que querem matar essas pessoas, para que não façam isso. Não se sujem por isso. Mesmo que matasse um bandido, esquece que é padre. Mesmo que matasse, não, sabe? Não se suje por isso. Tá lá, não matarás, né? E a gente ainda mata dentro da gente a pessoa. Mas não chega às vias de fato, né? Tá bom? Então, desculpa estar trazendo isso, mas eu precisava trazer. Então, o que eu vou substituir na parte do momento oracional? Então, eu tenho que ver se tudo dará certo. Primeira coisa. Já, a princípio, eu vou deixar gravado áudios curtos de pequenas novenas. Como eu falei, segunda-feira vai ser dia de São Beda. E não pesquisei ainda, vou ter que pesquisar e já deixar gravado. Então, é algo que é provável que para segunda eu vou conseguir. Lembrando que segunda-feira é dia de São Gregório VII. Que mais que eu tenho que falar? Já aproveitando. Vou desandar a falar agora. Sim. Se você acompanha o Vatican News, já que eu estou falando de santos, o Papa Francisco autorizou que Santa Faustina, no dia 5 de outubro, que é o dia dela mesmo, seja colocado no calendário romano geral. Aí você deve estar boiando. Hã? Que é isso? Pois é, eu também não sabia. Veja bem, o que é o calendário romano geral? O calendário romano geral é quando você abre a liturgia das horas, nas laudes, vésperas, não, completas não, mas laudes e vésperas, ofício de leituras, e tem lá a indicação do santo do dia. A gente reza junto com o santo. Se o santo é o doutor ou tem escritos, vai estar o escrito dele no ofício de leituras. Santa Faustina já tinha o seu dia 5 de outubro, só que não saía, por exemplo, no material que nem eu tenho aqui, da liturgia da palavra de cada dia, que é aquele meu referencialzinho, não saía no calendário do Padre Manzotti, porque não está no assim, está no agiográfico geral, mas não está no calendário romano geral. E então o que significa? Que a partir desse ano, se não me engano, Santa Faustina vai estar assim, sim, chegou 5 de outubro, qualquer site católico ligado ao Vaticano vai estar lá, santo do dia principal para fazer memória, Santa Faustina, dia 5 de outubro. Então você que é devoto de Santa Dulce, dos pobres, vai se perguntar, e ela não está no calendário geral romano? Não está, gente. Ela vai estar no calendário local da diocese dela, lá de Salvador, na Bahia, onde ela, né, vai estar. Ou se você saiu de lá, ou você é que nem eu, estou tentando ser devota dela, pelo exemplo, né? Vou tentar descobrir a data dela certinha, porque não bate com a data de ser beata, né? Porque ela era beata antes. E tem o cardeal Newman também a mesma coisa, que até onde eu sei não está no calendário geral romano. Então são santos que eu sigo e que ainda não estão, que eu sigo. Ai, quem me dera, né? Mas assim, que eu sigo não, eles não têm perfil de rede social, mas que eu acompanho, né? Então, eles não estão no calendário romano geral. Por exemplo, quem que está? São Padre Pio de Pietrelcina, Santo Antônio de Pádua, tem outros santos mais conhecidos, né? São Pedro, São Paulo, etc.
Por outro lado, tudo quem é santificado tem sua data. É só procurar, tá bom? Não vai faltar santo. Mas eu precisava falar para vocês. Gastei 20 minutos. Que mais que eu ia falar? Ah, então, novenas. É que é como tanta coisa para falar. Eu tenho que falar. A partir de amanhã, se tudo der certo, se eu não tiver problemas técnicos, se não me der uma iquizira, um problema, uma alteração de humor, dislexia, né? Não sabe nem falar direito. Eu começo a novena dedicado a Santa Joana d'Arc. Aí, assim, sexta-feira começa a novena ao Divino Espírito Santo. Então, se tudo der certo, eu vou anotar 2 novenas na sequência, tá? Isso que ainda tem Nossa Senhora da Visitação, né? Que vai cair dia 31 de maio. Aí seria 3 novenas, né? Mas aí eu vou dar um jeito, né? Damos um jeito. Mas é muito provável que tenha novena de dois momentos, né? Da Santa Joana d'Arc, que eu falei para vocês que eu geralmente vou trazer santos diferentes para cá, não os comuns, como Santa Rita de Cássia, que é dedicado dia 22 agora. Vou fazer referência, mas só isso, tá? Mas eu trazer um pouco da devoção de Santa Joana d'Arc, até por uma questão de caridade com o povo francês, que o povo francês se secularizou, se laicizou, vamos colocar nesses termos, devido aos ideais da Revolução Francesa. E em breve, se não me engano, em junho, é dia de São Marcelino Champagnat. Eu vou tentar pesquisar, aí eu vou fazer também uma novena dedicada a São Marcelino Champagnat, tá bom? Vocês que me aguentem. E... Nossa, eu tô esquecendo de Santo Antônio de Pádua, gente. Então, aí tem a trezena de Santo Antônio, né? E aí são momentos curtinhos, né? Talvez tenha essas conversas que eu tenho com vocês, assim, e tal. Mas aí, Deus queira que eu não fique abrindo muito minha boca, minha boquinha, né? Então é isso, são os pequenos informes, se você entendeu. Se não, infelizmente eu sou desordenada mesmo. Se você não entendeu, paciência. Tá bom? Então assim, você que ama Santa Faustina, aguarde para o 5 de outubro próximo. Acompanhe as notícias do vaticannews.pt. Vá lá e veja. Papa Francisco autorizou o nome dela no calendário romano geral. Graças a Deus, aleluia. Tá? E se você tem curiosidade de saber sobre Santa Joana d'Arc, não é que eu vou falar assim, como direi, não é bem a vida dela, tá? Mas é uma novena que eu achei, até tá em espanhol. Ai meu Deus, Deus me ajude. Eu não sei falar espanhol, mas a única novena que eu achei está em espanhol, para Santa Joana d'Arc. E rezarmos para o povo francês que está muito laicizado, muito secularizado. Então alguém tem que honrar ela, nem que seja fora do país dela, né? Deve fazer uma devoção. Aí partimos também para o Divino Espírito Santo. Terminando, já engatilha dia 31, dia de Nossa Senhora da Visitação, domingo de Pentecostes, já engatilhamos o começo da trezena a Santo Antônio de Pádua. Não, eu não vou fazer para eu casar nem para você casar, tá? Tá bom? Eu vou falar as coisas relacionadas à vida de Santo Antônio, mas não essa parte do santo casamenteiro. Ridículos. Tá? Eu vou sempre reafirmar ele como o santo chamado, como era chamado na época e primeiros séculos após a morte dele, como o martelo dos hereges. Onde já se viu isso? Transformar o Santo Antônio numa simpatiazinha de colocar ele de cabeça para baixo, roubar Senhor Jesus, e pior, ainda tem que ouvir isso. E a pessoa nem reconhece que aquele menino é o menino Jesus. O que eles fazem? Ai, você compra... Ó a simpatia, ó a heresia. Você compra o Santo Antônio com aquele menino filho dele que sai. Aí você sequestra o menino Jesus, coloca no freezer e fala: enquanto eu não casar, eu não devolvo o seu filhinho. Sacrilégio. Pior que eu vi isso de uma pessoa aqui próxima de mim. Mas eu não vou mentir, eu fiz besteira com Santo Antônio. Uma vez. Então, gente, por conta disso eu tenho que, né, ficar de boas com o santo. Então, para ficar de boinha com o santo, eu vou ter que fazer a trezena dele e colocar aqui no meu canal. Eu tenho um amor muito grande por ele. E sem contar que nesse ano, além de não ter Corpus Christi na minha arquidiocese, já foi passado o informe do arcebispo,
Existe uma outra situation aqui também que me deixa triste, que aqui na minha cidade, o Paróquia Bom Jesus dos Perdões, que é dos Freis Capuchinhos, né? Por 30 anos, e dessa vez pela primeira vez nesses anos todo, não vai ceder o bolo do Santo Antônio com o santinho dentro. Que horror. Ai, um bolo tão gostoso. E eu já recebi graça achando o santinho dentro do bolo. Não foi casamento, não, foi trabalho. Muito bacana. E esse ano não vai ter. Muito provavelmente. Porque se não tem Corpus Christi, que é a data das datas de junho, que me dirá dia 13, né? Então, por conta disso, rezar nessa intenção, né? Para não esquecer o Santo Antônio. Porque por mais que o bolo das doceiras da Pastoral da Cozinha, seja aqui da Bom Jesus dos Perdões, como do Santuário do Carmo, são uma delícia, esqueçamos a gulodice e partimos para rezar, né? Nada melhor do que rezar para o santo martelo dos hereges, né? Que é bem propício também. Falei. Tá, agora vamos para a leitura, tá bom? Desculpa o áudio longo, eu fiquei hoje muito agoniada por uma situação aqui, mas graças a Deus deu tudo certo. Para ver como é preciso paciência, né? A gente precisa confiar também. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A primeira leitura de hoje está nos Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos 15 a 22, e depois vai para o capítulo 18, versículo 1. Naqueles dias, o que conduziram Paulo levaram-no até Atenas, e de lá, voltando, transmitiram a Silas e Timóteo a ordem de que fossem ter com ele o mais cedo possível e partiram. De pé, no meio do Areópago, Paulo disse: Homens atenienses, em tudo eu vejo que vós sois extremamente religiosos, e com efeito, passando e observando os vossos lugares de culto, encontrei também um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Pois bem, esse Deus que vós adorais sem conhecer é exatamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que tudo fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Senhor do céu e da terra, ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. Também não é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois é ele que dá a todos vida, respiração e tudo mais. De um só homem ele fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, tendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites de sua habitação. Assim fez para que buscassem a Deus e para ver se o descobririam, ainda que as apalpadelas. Ele não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dentre vossos poetas, somos da raça do próprio Deus. Sendo, portanto, da raça de Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante a ouro, prata ou pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Mas Deus, sem levar em conta os tempos da ignorância, agora anuncia aos homens que todos e em todo lugar se arrependam, pois ele estabeleceu um dia em que irá julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou diante de todos, oferecendo uma garantia ao ressuscitá-lo dos mortos. Quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, alguns caçoavam e outros diziam, nós te ouviremos falar disso em outra ocasião. Assim Paulo saiu do meio deles, e alguns, porém, uniram-se a ele e abraçaram a fé. Entre eles estava também Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e outros com eles. Paulo deixou Atenas e foi para Corinto. Palavra do Senhor. O salmo responsorial de hoje está no 148, com o refrão de da vossa glória estão cheios o céu e a terra. Louvai o Senhor Deus nos altos céus, louvai aos céus firmamento, louvai-o anjos seus, todos louvai-o, legiões celestiais. Da vossa glória estão cheios o céu e a terra. Reis da terra, povos todos, bendizei-o, e vós, príncipes e todos os juízes, e vós, jovens, e vós, moças e rapazes, anciãos e criancinhas, bendizei-o. Da vossa glória estão cheios o céu e a terra. Louvem o nome do Senhor, louvem-ne todos, porque somente o seu nome é excelso. A majestade e esplendor de sua glória ultrapassam em grandeza o céu e a terra. Da vossa glória estão cheios o céu e a terra. Ele exaltou seu povo eleito em poderio, ele é um motivo de louvor para os seus santos. É um hino para os filhos de Israel, este povo que ele ama e lhe pertence. Da vossa glória estão cheios o céu e a terra. Evangelho. João, capítulo 16, versículos de 12 a 15. Eu vou fazer uma observação. Eu não estou recitando a aclamação, porque em breve o que vai acontecer? Eu estou ainda me utilizando do material chamado Deus Conosco Dia a Dia,
publicação impressa. Mas eu só tenho desse mês. E eu não pretendo comprar mais durante os meses subsequentes por conta do coronavírus, porque, gente, eu sei que parece coisa estranha de ficar, como direi, com medo de tudo, né? Mas é preciso ter prudência. E eu tenho medo de pedir delivery, tô com receio de comprar roupa nova, sapato novo, até frutas, né? Eu tenho limpado na medida, assim, comida, legumes, essas coisas eu tenho limpado na medida do possível. Logicamente que isso não tem o que fazer. Produtos eu tenho comprado mais industrializado do que in natura. Resultado. Então eu não vou mais adquirir por enquanto, né, por uns meses, o material Deus Conosco. E aí eu vou me utilizar do aplicativo da Canção Nova, o Canção Nova Play, né? Canção Nova Play não. O aplicativo Liturgia Diária da Canção Nova. E ele não tem aclamação, até onde eu sei, tá? Então, para não já dar uma desvinculada, eu já tô omitindo aqui, tá? Mas é só isso. Bom, o evangelho de hoje está em João 16, versículos de 12 a 15. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade, pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Tudo que o Pai possui é meu. Por isso disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra. Eu falei bastante nesse áudio, então eu já termino por aqui. Com relação aos momentos oracionais, estão momentaneamente suspensos. O que vai acontecer? Como eu quero fazer as novenas, então a única coisa que talvez seja esporádico que eu vou tentar manter é o terço mariano, tá? Mas ainda assim não é tanta certeza. O momento oracional tá em off. Não vai ser, não vou fazer mais o upload, tá? Beleza? Mas aí eu falo também no áudio da liturgia, caso, né, alguém perca a informação, tá bom? Paz e bem a todos, uma ótima noite de quarta-feira.